Olá, aqui é a Domenica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje eu te trago uma dica de boas práticas. Não use o seu podcast para divulgar aquilo que você quer combater. Esse episódio é um episódio muito importante para mim. E quando eu pensei nesse especial 20 anos do podcast no Brasil, esse foi um dos primeiros e mais importantes temas que passaram pela minha cabeça e que já foi direto lá para a lista de planejamento desse mês de outubro de 2024. O título do episódio já deixa bem claro a mensagem dele, que é: não use o seu podcast para divulgar aquilo que você quer combater. E falar é muito fácil, mas pôr na prática é muito difícil, principalmente nos tempos de hoje, onde a gente utiliza muita rede social que precisa de engajamento, que precisa de reação de público, que precisa de comentário, que precisa de divulgação. E somado a tudo isso, a esse quadro enorme, tem também que tem muita coisa aí que a gente não gosta e muitas vezes o podcast é esse espaço onde a gente vai expor o nosso ponto de vista, defender a nossa ideologia, compartilhar aquilo que a gente vê sobre determinado assunto, e essa é a pegadinha. Claro que pensar em utilizar o podcast para você espalhar ódio, gerar raiva, gerar desconfiança, espalhar mentiras ou, como muita gente gosta de falar, fake news, é um ato criminoso, né, ideologicamente pensando no nosso tempo, no século XXI. Mas muitas vezes, mesmo que a gente tome muito cuidado com isso, pode ser que a gente utilize sim o espaço dos nossos programas para colocar o nosso ponto de vista ou para comentar alguma coisa que está acontecendo no mundo ou que está relacionado àquele seu nicho, e aí a gente acaba fazendo o efeito inverso, a gente engaja a audiência a uma verdadeira caça às bruxas, ou por curiosidade, essa audiência vai atrás daquilo que a gente está falando e vira um efeito ao contrário daquilo que a gente queria, né? Então, a minha dica aqui de boas práticas é para você tomar muito cuidado com isso. Se você não quer que aquilo que você quer combater se fortaleça, você não pode divulgar aquilo. Não é que você não possa tomar posições na vida, na comunicação e no seu podcast a respeito dessas pautas importantes, mas isso é diferente de divulgar aquilo que você quer combater. E também pensando em termos um pouco mais práticos, podcast é uma coisa cara demais para fazer, meu povo, para falar de uma coisa que você não gosta, que você não quer que exista no mundo. Então, por que perder tempo? Por que perder recurso com isso? Por que você vai gastar o seu tempo, você vai gastar dinheiro, você vai gastar espaço do seu programa, do seu projeto, você vai mexer no seu planejamento, você vai preencher o espaço de tempo, de vida e atenção, que aqui é uma coisa muito importante, né? Como a gente tá o tempo todo nessa luta pela retenção de atenção do nosso ouvinte, da nossa ouvinte, por que a gente vai usar tudo isso para falar daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente não apoia? Então, como uma boa prática para você ter leveza, eficiência, qualidade, para você conseguir de fato se conectar, criar uma conexão com a sua audiência, a minha dica é: use o seu podcast com sabedoria, com planejamento, com respeito e com alegria também, né? Vamos combinar. Mesmo que o tema seja pesado do seu programa, tem que ter uma alegria de estar fazendo esse projeto. Então, não use o seu podcast para divulgar aquilo que você quer combater ou para falar daquilo que você não gosta. Essa é a minha dica de hoje. Eu espero que ela te provoque insights aí interessantes. Pensa nisso com bastante atenção. Obrigada por me ouvir até aqui. Obrigada pelo play, pelo download, por compartilhar, por estar comentando nas redes sociais e também lá no Spotify. Um ótimo dia para você. Te espero amanhã em mais um episódio aqui do Estúdio 31 e bora fazer podcast. O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domenica Mendes.